A primeira, como é que você avaliou o time hoje sem a presença do Nenê, que é até agora a grande referência, principalmente no meio-campo do time? E também, essa escalação com 3 zagueiros, foi uma opção sua por não poder contar com o Nenê no jogo de hoje? É um pensamento seu para variação tática e técnica em relação aos jogos, principalmente visando a Série B, ou apenas foi uma questão de formação do time para essa partida específica contra o Madureira? Obrigado. Boa tarde, Emerson. Bom, a ausência do Nenê, ela se fez por diversos motivos, né? O principal dele é a gente poupar um jogador que, como você bem falou, é referência da nossa equipe. Já está com 41 anos, apesar do excelente condicionamento físico que ele tem. A gente sabe que aqui em Conselheiro Galvão, a expectativa era de um jogo numa temperatura muito alta. Resolvemos realmente dar uma segurada nele, para que ele pudesse se recuperar totalmente para o jogo do meio de semana. Em relação aos 3 zagueiros, foi uma opção minha para essa partida também, mas a ideia é ter variações na maneira de jogar. Eu acredito que uma equipe que possa mostrar mais de uma maneira de jogar, ela se torna menos previsível para os adversários, e entendia que esse era um bom momento para a gente trabalhar a utilização dos nossos 3 zagueiros. Talvez a gente não tenha utilizado antes, porque, como todos nós sabemos, ainda temos a carência de 1 até 2 jogadores para a posição, então resolvemos apostar na linha de 4, também com a visualização como objetivo inicial, objetivo maior naquele momento ali de pontuar, né? Que era importante começar o campeonato pontuando, não só pensando no quadrangular final, mas também para dar uma confiança para a nossa equipe. E como o jogador brasileiro, de uma forma geral, está mais habituado em jogar em linha de 4, nós optamos para começar assim. Mas é sim uma ideia de apostar em outras variações de jogo, como foi hoje. Boa tarde, Zé Ricardo, Flávio Amêndola da TV Band. Eu queria fazer 2 perguntas em uma. A primeira sobre o belo gol do Gabriel Peck. Lembrou até aquele gol do Ramos Rodrigues na Copa do Mundo aqui no Brasil, e obviamente também sobre a atuação dele. E o outro jogador individual que eu queria saber a sua opinião sobre o jogo foi em relação ao Getúlio, que fez 2 gols, teve diversas outras oportunidades, participou bastante do jogo. Gostou da atuação do camisa 99? Um abraço. Um abraço para você também. Olha, são 2 jogadores que vêm demonstrando muito empenho, trabalho, comprometimento no dia a dia. Mais 2 jogadores nessa condição, né? O nosso grupo é um grupo muito comprometido e certamente tanto o Getúlio como o Peck mereceram ter o destaque também no jogo. O gol realmente do Peck foi um gol muito bonito. A gente posiciona ele ali porque, além de ser um jogador inteligente, ele tem velocidade caso uma transição defensiva a gente precise. E o Getúlio é um jogador que eu tenho certeza que o torcedor vascaíno, com o tempo, vai aprender a admirá-lo, porque ele é um jogador extremamente competitivo, é um jogador que trabalha bastante, talvez não apareça tanto para a mídia, para a torcida, mas é um jogador que eu tenho certeza que, com sequência de jogo, ele vai ajudar muito o Vasco, não só fazendo gols, mas também participando muito nas jogadas de construção e também na fase sem bola. Boa noite, Zé Ricardo. Quem fala aqui é Lucas Pedrosa, do SBT. A minha pergunta para você é em relação à bola aérea, ofensiva principalmente. Obviamente a defensiva tem melhorado, mas o Vasco já conseguiu fazer 4 gols provenientes de jogadas aéreas. 2 com o Raniel de cabeça, 1 com o Getúlio de cabeça e agora o Anderson Conceição também cabeceando e o Getúlio pegando o rebote. Esse é um problema que o Vasco teve durante muito tempo no ano passado, Zé. Qual a quantidade que você trabalha isso? Como trabalha isso? De fato, essa é uma característica que a gente vai ver do Zé Ricardo com mais veemência, assim também com as bolas longas. Um abraço para você e parabéns pela vitória. Então, Lucas, boa tarde. Sem dúvida, eu acho que a gente tem que criar variações. Nós entendemos que a formatação do plantel também estava nesse sentido, porque mesmo nunca tendo disputado uma Série B, fomos buscar muitas informações com colegas que já disputaram a Série B, entendemos que a bola parada vai ser um momento do jogo, a gente tem que ter um cuidado muito especial, tanto defensivo como ofensivo. Não quero fazer nenhum tipo de comparação os anos anteriores, mas o fato é que a gente está trabalhando sim, temos uma equipe que tem uma boa estatura
e com isso a gente consegue tentar neutralizar o adversário e também ser objetivo quando a gente estiver no campo do adversário. Então, foi uma preocupação nossa na questão da escolha do elenco. A gente sabe que a condição física e a condição de saúde do atleta é muito importante no futebol, que é jogado hoje em dia de muita intensidade, de muita movimentação e ocupação de espaço. Infelizmente a gente conseguiu atacar bem a bola nos 2 momentos do jogo. Sabia que aqui num campo apertado como é Conselheiro Galvão, isso seria um momento do jogo que a gente teria que aproveitar e tentar minimizar do adversário também. Boa tarde, Zé Ricardo, e a todos da Vasco TV, tudo bem? Eduardo Ferrari aqui da Rádio Onda Mix FM. Zé, o Vasco hoje atuou com 3 zagueiros. Muito seguro, é um time muito intenso, muito seguro, principalmente do primeiro para o segundo tempo. Existe, assim como você atuou com 3 zagueiros, taticamente, existe a possibilidade de atuar com 3 atacantes também, já que o Getúlio foi muito bem, Peck muito bem e o Raniel, artilheiro da equipe. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Bom, a ideia é que a gente tenha, independente da quantidade de atacantes, muitos jogadores na área, né? O que tem marcado a nossa equipe é ter criado, até agora, né? Está podendo criar muitas opções, né? Situações de jogo. Temos um ataque que já marcou bastante gols e, independente do número de quantidades no setor de ataque, isso aí certamente vai fazer parte da nossa ideia de modelo de jogo. O Getúlio pode prioritariamente jogar como atacante, referência, mas também sabe fazer as funções pelo lado do campo, e isso foi uma das coisas que fez a gente investir na contratação dele, porque a gente acredita que ele vai ser muito útil numa temporada tão desgastante e tão difícil como se apresenta a temporada 2022. Boa tarde, Zé. Marcelo Baltar, do GE. Globo. Parabéns aí por mais uma vitória. Minha pergunta é a seguinte: o Getúlio hoje teve a primeira oportunidade como titular, marcou 2 gols, deixou uma ótima impressão aí. Ele é um jogador que você vê como centroavante para disputar a posição com o Raniel, ou você pensa em usá-lo, aproveitá-lo também em outra função do ataque, caindo mais pelos lados, para poder atuar ao lado do Raniel? E se possível, Zé, eu gostaria também que você fizesse uma avaliação do Luiz Cangá, que estreou aí nessa vitória contra o Madureira. Bom, obrigado. Então, Marcelo, assim como eu falei com o seu colega de televisão aí, de rádio, o Getúlio é um jogador moderno, é um jogador que consegue atuar em mais de uma posição. Ele pode jogar como segundo atacante, atrás do atacante de referência, ele pode jogar de próprio atacante de referência, pode jogar pelo lado do campo, que sabe cumprir as funções. Então, a gente entende que é um jogador que pode nos dar essa versatilidade, até porque nós sabemos quanto a temporada vai ser difícil, as contusões, as lesões, suspensões aparecem e a gente precisa de jogador com essa condição de versatilidade. Entendo que hoje foi muito importante os 2 gols que ele fez, porque dá confiança. Como eu falei no início da nossa conversa aqui, é um rapaz que trabalha muito calado, só procura trabalhar, está sempre atento a tudo que a gente fala. Eu tenho certeza que a torcida do Vasco, em pouco tempo, vai estar aí tendo um jogador muito importante para a gente, especial para esse ano. E sobre o Luiz Cangá, acho que foi uma boa estreia, jogou de maneira simples, foi eficiente naquilo que a gente pediu para ele, fez a cobertura dos 2 zagueiros laterais, quando precisou fez uma bola longa, a maioria das vezes bem selecionado, e nos confrontos individuais e pelo chão e também confrontos aéreos ele também foi muito bem. Então, de uma forma geral, por se tratar de uma estreia, um jogador que não jogava, se eu não me engano, desde outubro a novembro do ano passado, e que ainda passou no início da pré-temporada por uma Covid, se recuperou e conseguiu mostrar boas qualidades para a gente, na sequência, poder estar observando mais. Zé Ricardo, Thiago Veras, da Super Rádio Tupi. Minha pergunta é em relação, se a gente for separar os setores, o Vasco criou outras oportunidades, poderia ter feito outros gols. Mas o próprio gol do Madureira em outros lances foram falhas do sistema defensivo. Se hoje, na sua visão,
o Vasco precisa corrigir mais a parte de trás da defesa, da marcação, do que, por exemplo, o ataque? Então, Thiago, como a gente já tem até como praxe de falar aqui, né, o futebol marca o equilíbrio, né? Hoje, acredito que a nossa equipe sentiu um pouco a sequência de 4 jogos, né? Nós tivemos um campo, no primeiro tempo, chuva, vento, depois um calor muito forte. Então, acho que a sequência hoje acabou pesando um pouquinho pra gente, mas fico até feliz que eles tenham aguentado aí e tenham feito uma vitória, porque isso é que vai preparando, como eu falei com a nossa comissão, com todo mundo, até a 4ª, 5ª rodada do Carioca, a gente entende ainda que é uma pré-temporada, os desgastes realmente é jogar e treinar, e quando a gente estiver realmente mais equilibrado, mais sincronizado com alguns movimentos, hoje você viu que foi o gol do Madureira, acabou saindo até numa indecisão ali, 2 jogadores mais experientes da equipe, que o Anderson e o Edmar, e que acontece exatamente porque é um elenco em formação, é um processo de reestruturação de uma equipe, e hoje jogando de uma forma um pouquinho diferente. Parabenizo os atletas aí por terem, em tão pouco tempo, ter desempenhado aquilo que foi pedido. Acho que a gente só conseguiu fazer assim porque temos um grupo de atletas muito comprometidos e, mais ainda, muito inteligentes. Então, isso nos dá a segurança de fazer mudanças como fizemos hoje, mesmo com pouco trabalho e, mesmo assim, colher um bom resultado como performance e resultado de jogo. Boa tarde, Zé Guilherme Gonçalves, Rede Litoral News. Parabéns pela vitória, pela invencibilidade no campeonato. Hoje o Cangá estreou, surpreendentemente, numa linha de 3. Esse é um desenho que vai acontecer na temporada mais vezes, é algo que pode ser trabalhado dentro de um jogo, entre partidas determinadas pelo seu adversário, ou é algo mais para quando o Vasco não tiver o Nenê, já que é um time mais móvel, sem um referencial. Como você visualiza o funcionamento desse sistema para o resto da temporada? Eu acredito que a utilização do Nenê ela pode ser feita também numa linha de 5, porque indifere. O Nenê é um jogador extremamente inteligente e com isso fica muito fácil de adaptá-lo num sistema ou outro de jogo, né? Até porque o que marca o próprio Nenê é um jogo um pouco mais com mais liberdade para entrar, para se deslocar durante o campo, né? Hoje a gente deu essa função. Aí para o Nazário. Acho que enquanto ele teve muito gás, ele conseguiu desempenhar muito bem, criou espaços, abriu espaço principalmente para o Juninho, conseguiu achar bolas para o ataque. Mas enfim, o Vasco vai ter mais de uma forma de jogar assim, essa é a nossa ideia, porque eu acho que uma equipe inteligente, uma equipe moderna, ela tem várias maneiras de jogar, independente de substituições ou não. Mas o fato é que foi positivo a avaliação que nós fizemos hoje. Ainda vamos ver se a gente segue com essa formatação, se a gente volta na linha de 4, isso vai depender muito do que a gente vai ter de recuperação de atleta e também do que a gente vai avaliar do nosso próximo adversário, que é a Portuguesa. Boa tarde, Zé. Felipe Rocha do Lance. Queria que você falasse do volume ofensivo do time. Um ataque que está criando e que está aproveitando as chances que cria. Está como você deseja? Está melhor? Ou você acha que precisa produzir mais, principalmente para essa sequência, né, de olho na Ferroviária ali na frente e na Série B? Obrigado, parabéns pela vitória. Boa tarde, Felipe. Sem dúvida, precisamos continuar. Acredito que nós buscamos um primeiro tempo com bastante quantidade, né, de finalizações. No segundo tempo nós caímos um pouco nessas quantidades. O ideal é que a gente consiga continuar tentando finalizar, mas como eu falei para o seu colega, acredito que a gente sentiu um pouquinho e aí é natural que o adversário venha para cima, troque peças, colocou mais 1 ou 2 jogadores com mais qualidade, tirou o volante colocando meia, fez um jogo mais focado em cima do nosso lado direito de defesa, mas eu acho que até isso foi positivo, porque a gente conseguiu suportar ali a pressão que o Madureira fez nos instantes finais, sem sofrer grandes sustos, e ainda tivemos chances ali com o Raniel de aumentar o placar, mas a busca é sempre para melhorar
minimizar as chances para o adversário e criar mais.